A vergonha, ela é uma desculpa perfeita para que a gente pare de fazer aquilo que a gente está fazendo. Eu venho compartilhando aqui nesse canal alguns pensamentos que eu venho tendo e algumas formas de realizar os meus sonhos de criança, que também se encaixam perfeitamente com os sonhos que eu tenho hoje na minha vida adulta. Nos vídeos passados eu tenho contado algumas coisas um pouco pessoais. Então, o que é que isso me faz sentir? Isso me faz sentir vergonha. Só que a vergonha, por que a gente tem vergonha? Se essa é a minha realidade, quem é que vai sentir vergonha da minha história? Então sou eu mesma. Por isso que não vale a pena a gente sentir vergonha do que a gente fez. Porque se eu sentir vergonha, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, eu não vou ter a experiência de saber se isso aqui de fato vai me deixar me fazer sentir realizada. E se eu não me sentir realizada, eu vou estar sempre com aquele vazio que eu já comentei nos vídeos anteriores. É como se faltasse uma peça no quebra-cabeça da minha vida. Embora eu esteja feliz e realizada nas áreas da minha vida, eu sinto esse vazio e eu quero, de alguma maneira, na verdade, de todas as maneiras, preencher esse vazio ou resolver essa questão na minha vida. Por quê? Porque isso, apesar de eu estar realizada em todas as áreas, quando eu olho para isso, esse vazio, essa falta de realizar, de fazer alguma coisa que realize o meu sonho de criança, eu me sinto frustrada. E isso meio que desanima, puxa todas as outras áreas para baixo, porque fica como se eu tivesse como se tivesse faltando algo na minha vida. Então, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou expor aqui os meus pensamentos todos os dias, porque eu preciso reconhecer a mim mesma, eu preciso me ver, eu preciso ter a validação que eu pensei como criança que eu gostaria de ter do mundo. No fundo, é a validação que eu preciso ter de mim mesma, é o reconhecimento que eu preciso ter de mim mesma, e eu só vou fazer isso, eu só vou conseguir isso se eu fizer o que precisa ser feito. Então, aqui expondo os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus sonhos, as minhas frustrações, as minhas vergonhas, eu vou saber se de fato isso aqui me preenche, isso aqui é o quebra-cabeça que estava faltando para que eu me sinta realizada. Se não for, ok, mas eu vou fazer essa experiência pelo tempo que for necessário até eu compreender. É isso ou não é isso? Eu continuo ou eu paro? É outra coisa que eu preciso fazer? Então eu preciso me conhecer, só que eu só consigo me conhecer se eu fizer aquilo que precisa ser feito. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu sempre parava os projetos que eu começava por razões que não justificavam a minha desistência, porque eram razões completamente externas a essa questão do meu preenchimento. Então, quando eu olho para o que eu estou fazendo e eu sei por que eu estou fazendo, isso já deve ser uma motivação suficiente para que eu faça todos os dias. Eu não posso parar e justificar com outras coisas. Por quê? Porque se eu parar sem ter a sensação plena de que por que eu parei, se eu parei porque isso não me preenche, eu vou tentar uma nova coisa, mas com a sensação que eu deveria ter tentado mais. Porque é isso que vem acontecendo desde 2018, como eu já citei nos vídeos anteriores. Eu começo um projeto e eu paro. Só que as razões pelas quais eu paro não justificam a minha parada e não me deixam satisfeita. E por isso eu tento uma nova coisa no mesmo ramo e eu paro novamente. Só que eu não tenho a certeza se eu deveria ter continuado e por isso eu vou para um próximo projeto e começo de novo. Então agora eu vou continuar pelo tempo necessário até eu saber se é isso mesmo que eu quero?
Se não for, ok. Se isso não me preencher, se esse vazio continuar, esse vazio existencial, essa peça do quebra-cabeça que falta, não for nesse quesito aqui que eu estou imaginando e que eu estou me conhecendo, ok, tá tudo bem, eu vou parar, mas eu vou saber, não, eu parei porque não é isso. Eu vou para um outro jeito de me preencher, tentar me preencher de uma outra forma. Então é isso. Eu quero compartilhar aqui todos os dias para que eu possa, de fato, me conhecer, me perceber, porque foi isso que eu quis lá atrás, foi ser vista e ser reconhecida, ser validada. Só que eu acreditava que seria pelo externo. E no fundo, não é. É pelo interno. É por mim mesma. Essa validação, ela deve vir de mim. Esse reconhecimento e essa aceitação, ela deve vir de mim mesma. E é por isso que esse vazio continuava. Por causa dessa falta que eu tinha de mim mesma. E é dessa forma que eu quero trazer aqui todos os dias os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ideias e decidir se é isso que eu quero para a minha vida. Talvez depois eu possa até, digamos, deixar esses vídeos todos privados. Mas se eu não fizer isso agora, eu nunca vou ter essa certeza. Talvez depois eu exclua esse canal, não sei, mas eu quero tentar, eu quero me colocar aqui a serviço de mim mesma, da realização dos meus sonhos, porque somente eu sou capaz de realizar os meus sonhos, somente eu sou capaz de me preencher e somente eu preciso fazer alguma coisa. Ninguém fora de mim pode fazer nada por mim. Embora eu esteja plena e realizada nas áreas da minha vida, mas se eu não tiver comigo mesma, nada adianta, porque vai ficar esse vazio, vai ficar faltando algo. E é esse algo que eu quero preencher, é esse algo que eu quero realizar, esse sonho de criança que precisa vir à tona e dizer, ok, agora sim, eu acolhi você e nós juntas realizamos esse sonho. Então é isso. Mais uma missão aqui cumprida, mais um vídeo gravado. Eu quero continuar esse projeto, esse desafio de fazer os 90 vídeos no período mais curto possível, porque dessa forma eu vou saber, ok, é isso mesmo que eu quero? É nessa área aqui que eu quero seguir da minha vida? É isso aqui que vai trazer para mim esse preenchimento? É fazendo isso que eu vou me sentir plena e realizada? Se sim, ok, eu tô aqui aberta. A vida, se a minha vida precisa ser trazida aqui à tona, ser trazida aqui para a internet, a minha história, se ela possa inspirar outras pessoas, que maravilha. O que eu não posso é vir para a internet, que era o que eu tentava fazer antes, é vir para a internet, tentar ensinar as pessoas aquilo que eu ainda não estou preenchida. Você não consegue ensinar para alguém se você ainda não fez com você. Então, foi isso que eu fiz, retrocedi aqui a minha história, comecei a escrever desde o início o porquê, os meus sonhos, por que eu parei, o que aconteceu, e eu fui vendo que todas as vezes que eu quis realizar o sonho e eu não continuei, não justificou a parada, por isso, não justificou a desistência, e por isso eu ia pro próximo, uma coisa incessante, porque eu nunca tinha me visto de verdade, ok, por que eu vou desistir? Por que eu vou parar? Então, é isso que eu quero compartilhar aqui, e é esse treino que eu estou fazendo todos os dias, gravando aqui, expondo aqui os meus pensamentos. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Forte abraço!